Olá, esse é o primeiro vídeo da série de tutoriais sobre buscas e pesquisas na internet. Geralmente, a primeira iniciativa de alguém que pesquisa algo na web, é acessar um portal de busca e digitar livremente o que quer buscar. Por exemplo, funciona, obviamente, mas isso pode ser ineficiente ou pode ser até mesmo um equívoco, dependendo do que você quer buscar e com qual propósito. Aliás, um equívoco muito comum entre os iniciantes no universo acadêmico. Primeiramente, vamos estabelecer uma distinção clara entre o Google e entre o Google acadêmico. Para quem não sabe, para acessar o Google acadêmico, basta você entrar no Google e digitar aqui acadêmico. E o primeiro resultado da pesquisa vai levar até esse portal aqui. Vou usar aqui, por exemplo, as mesmas palavras num e no outro, né? Que eu havia usado anteriormente. Tática no futebol e tática no futebol. A primeira informação aqui para a gente se atentar. A pesquisa realizada no Google retornou 4.810.000 resultados. Já a pesquisa no Google Acadêmico retornou 25.700. Uma diferença muito significativa. Os resultados de busca no Google Acadêmico são muito mais restritos, porque as bases de dados consultadas geralmente estão associadas ao universo acadêmico e tende a apresentar como resultado estudos e pesquisas científicas, seja no formato de livros, artigos, teses, dissertações, monografias, etc. Então é um portal mais voltado para estudantes, professores, pesquisadores, especialistas em determinadas áreas do conhecimento. Já a pesquisa realizada no Google, ela inclui em seus resultados todo tipo de informação e desinformação relacionado ao tema procurado, né? Essas não são as melhores palavras definitivamente para lidar com esse tema, tá? É só um exemplo para entendimento aqui do funcionamento, né? Mas e aí, qual é melhor? A busca realizada no Google ou no Google Acadêmico? Bom, isso depende principalmente do que você está buscando e com qual propósito, qual é o objetivo dessa busca. Porque para determinar onde buscar, qual banco de dados, qual motor de busca, a gente precisa ter claro para que estamos buscando essa informação. Vou dar um exemplo a partir de uma situação fora da educação física, mas relacionada a uma busca recente que eu tive que fazer para resolver uma situação caseira. Eu estava construindo uma horta hidropônica. Vou mostrar aqui hidroponia. Bom, não é essas hortas gigantes aqui não, né? É uma coisa caseira. Eu moro numa fazenda. Algo mais ou menos assim. Hidroponia é o cultivo de hortaliças utilizando principalmente água e minerais e nutrientes dissolvidos na água, né? Aí eu precisava descobrir qual a inclinação necessária para o fluxo de água nesses canos para que eles atendessem às necessidades da planta, né? Que ela não recebesse água de mais nem de menos com os nutrientes, né? E aí, qual portal que eu deveria usar para encontrar essa informação? O Google tradicional ou o Google acadêmico? Mas lembre, aonde eu vou buscar depende do para que eu quero aquela informação. Então, vamos ver, eu quero ter apenas uma referência da inclinação do cano, né? Eu não preciso de uma informação absolutamente precisa a esse respeito, né? Eu não sou profissional da área de cultivo, atividade de construção é praticamente um hobby, eu não preciso nem quero despender muito tempo
pesquisando essa informação. Eu só quero que a planta não morra afogada, ou por falta de água, né? Para o meu caso específico, a pesquisa no Google é mais do que suficiente. Vejam só. Então, hidroponia e inclinação. Usei essas duas palavras, né? Então, olhando aqui rapidamente, sem entrar em cada resultado, a gente já tem uma noção de que existe uma variação em relação a essa informação. Por exemplo, aqui ó, fala declividade 5 a 7%. A gente encontra outros vídeos aqui que podem me instruir sobre essa inclinação desejável. Vai ter opinião aqui de especialista, vai ter opinião da pessoa como eu, que é leiga no assunto e está construindo. Mas enfim, eu consigo ter uma noção. Aqui ó, vai falar de inclinação, aqui uma outra. Então eu já vi que o valor ali varia, né, entre 2 até 10%, né? E essa informação, para o meu propósito, já é suficiente. Agora veja bem, se eu sou um profissional da área do cultivo hidropônico, se eu dependo, sei lá, economicamente de dessa produção, e se a inclinação de fato é algo importante a ser considerado, então certamente eu me preocuparia em buscar resultados atualizados a esse respeito. E o portal do Google Acadêmico certamente traria resultados muito mais interessantes para esse propósito. E isso vale para todas as áreas do conhecimento, inclusive para a educação física. Eu falei que o para que buscar determina aonde você deve buscar, né? Outro elemento importante é como buscar, porque muitas vezes a gente sabe o que a gente quer procurar, mas não encontra as palavras mais adequadas para expressar aquilo que a gente realmente quer encontrar. Isso pode dificultar ou até mesmo inviabilizar encontrar os resultados desejados. Percebo aqui um detalhe muito interessante e importante nesse pequeno exemplo, né? Eu usei a palavra inclinação, porque sou um leigo no assunto, né? E aí, já nos primeiros resultados, o Google foi esperto o suficiente para buscar quase um sinônimo, mas que não é um sinônimo, que é a palavra declividade. Então aqui vai ter gente falando inclinação, mas apareceu aqui tal da declividade. Ué, inclinação e declividade não são a mesma coisa? Não. Pode parecer um preciosismo, mas no universo acadêmico, a escolha dos termos corretos são fundamentais para a comunicação entre os pares, entre os especialistas daquela área, né? Olha que interessante, a partir de uma palavra que eu usei, que parecia ser a mais correta, eu descobri uma outra palavra, que é de fato a mais apropriada para aquela pesquisa. Então, se eu fosse um profissional da área, eu inclusive poderia utilizar lá no Google Acadêmico a palavra correta para lidar com aquele assunto que eu estou trabalhando, né? Isso de usar uma palavra e aprender outra e com isso aprimorar a minha pesquisa, isso vai acontecer a todo momento. E é importante a gente estar atento a isso para realizar nossas pesquisas acadêmicas. Mas a gente vai voltar a isso quando for tratado como pesquisar. As informações encontradas no Google são confiáveis? Não. O motor de pesquisa do Google ele apenas filtra, a partir de um algoritmo de busca, as informações que estão indexadas nos seus bancos de dados, né? Basicamente, funciona assim, o Google tem softwares, robôs, que estão a todo tempo checando links, tudo isso no âmbito da internet, né? Acessando links e detectando novas informações que foram acrescentadas na rede. Obviamente é uma quantidade quase inimaginável assim, de informação colocada diariamente, inclusive, né? Então eles vão acessando esses links, vão descobrindo informações novas, por exemplo, um texto que você colocou lá,
E aí as palavras relacionadas a esse item que foi acrescentado são adicionados a um banco de dados do Google. Quando você digita, só que isso está acontecendo diariamente, né? A todo tempo, é, informação nova está entrando na internet e o Google ou outras ferramentas de busca estão acessando, descobrindo essa informação nova e cadastrando no seu banco de dados. Quando a gente digita alguma coisa aqui no Google, os supercomputadores lá pesquisam nesse banco de dados e trazem os resultados, né? Quando a gente faz uma busca qualquer, o Google vai listar os resultados dessas informações que estão no seu banco de dados a partir de um conjunto de critérios e variáveis que a gente não sabe quais são. Mas a gente sabe que fatores como popularidade, isso é, quanto mais um link é acessado, mais ele é lembrado, mais ele é colocado nas primeiras posições. Ou que o interesse de terceiros, ele, através de patrocínio, né, e anúncio, ele vai ser contemplado nessa ordenação. Nenhum dos resultados listados aqui, ele passa por um crivo de confiabilidade. Via de regra, exceto quando tem alguma questão legal, uma proibição legal a respeito de algum conteúdo, o motor de busca, né, o algoritmo do Google não faz qualquer avaliação a respeito do mérito, da veracidade ou da confiabilidade daquelas informações apresentadas. Ele apenas as lista ordenados de acordo com os seus critérios, os critérios do Google, da empresa Google. É importante colocar que, embora já tenham leis que regulamentam a conduta no universo online, ainda é muito difícil restringir, controlar, identificar muitas vezes os indivíduos, ou mesmo responsabilizá-los, né? E por essa dificuldade de controle e também devido à liberdade de uso que lhe é característica, né? A internet se configura como um ambiente bastante caótico. E aí a diversidade de informações vai de um extremo ao outro, né? Então vai desde artigos científicos que resultam de anos, às vezes, de estudo ou pesquisa, até opiniões pessoais, sei lá, de um sujeito que jura, por exemplo, que que o remédio X ou Y cura o coronavírus. Então vai ter de tudo, né? Vai ter reportagem séria, vai ter opinião de especialista, mas vai ter dica caseira, bem intencionada, evidentemente, mas vai ter é, informação de pessoas com intenções duvidosas, vai ter gente tentando esclarecer e ajudar, mas vai também ter gente tentando empurrar vermífugo e remédio para sarna goela abaixo. Então vai do conteúdo sério, confiável, atualizado, até o conteúdo duvidoso, inverídico, defasado, às vezes até falso, né? E isso é bem complicado, né? Informação, inclusive, que pode ser perigosa. Veja, por exemplo, essas fake news, né? Elas não são informações falsas por engano, erro ou acidente, né? Elas são informações que o autor sabe ser inverídica, né? Ser falsa, mas que ele de alguma forma manipula informações, deturpa dados e constrói aquela informação para parecer verdadeira, né? Ela é falsa, sabidamente falsa por quem a criou, mas ela é construída para parecer verdadeira. Saber se orientar nesse universo caótico de informação é fundamental, especialmente a partir do momento que a gente ingressa no ambiente acadêmico, né? Mas isso também vale para quando a gente está fora da universidade. Como profissional, cidadão, a gente tem que ser ético e ter preocupação e cuidado e compromisso com a informação que a gente
faz circular, né? E aí, para encerrar, vamos ver alguns elementos que podem nos ajudar a identificar a confiabilidade das informações que a gente encontra na internet. 1. Identifique a autoria. Textos, reportagens e documentos assinados indicam que o autor se responsabiliza pelo que escreveu. Você pode realizar uma busca no próprio Google utilizando o nome do autor para saber mais a seu respeito. Pode ser interessante verificar se o autor também é especialista no tema. 2. Identifique a data e local de publicação ou site de hospedagem. Então, além da autoria, considere também essas informações. Sites governamentais terminam com .gov e nem todos os sites com terminação .org são de entidades sem fins lucrativos. Você pode fazer uma verificação se o site é confiável utilizando as próprias buscas do Google, né? Por exemplo, esse aqui ele aparece em listas de fake news, portanto é um site que não é confiável. 3. Observe a qualidade do texto. Observe se as opiniões apresentadas são baseadas em argumentos e evidências, e o autor deixa claro isso. Se ele abre espaço para opiniões contrárias, contestações, dúvidas, ou seja, tenta se colocar de forma neutra apresentando aquelas ideias. Verifique se o texto está bem redigido, se ele é cuidadoso com o uso da língua, ou do contrário, né, se ele foi redigido às pressas, sem cuidado, sem qualquer tipo de revisão. 4. Vasculhe os resultados apresentados. Como a gente já viu, a ordenação dos resultados não significa que os primeiros resultados são os mais importantes ou mais confiáveis, né? Então, às vezes, para chegar a um bom resultado, pode ser necessário avançar, né? Clicar em algumas páginas adiante, ou até mesmo refinar a busca. Por fim, seja crítico. Tente identificar intencionalidades políticas ou econômicas por trás das informações circuladas, né, produzidas. Pergunte a si mesmo: quem ganha com essa informação? Por quais motivos ela está sendo colocada em circulação? Por hora é isso. Na sequência, apresentaremos como identificar uma revista científica e um artigo científico. Até breve.